Olá, tudo bem com você? Na receita de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa torta de morango. Sabe aquela receita clássica da confeitaria profissional? Pois é, nesse vídeo eu vou te ensinar todos os segredos para que a sua torta fique incrível. Nós vamos precisar de 3 etapas para essa receita: a massa, o recheio e a cobertura. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a quantidade exata. Então, se você gosta dessa receita, lápis e papel na mão, que eu tenho certeza que você vai adorar. Para a massa, que é a primeira etapa, nós vamos precisar de manteiga sem sal cortada em cubinhos, açúcar, farinha de trigo, uma pitada de sal e um ovo caipira Label Rouge. Olha que ovo lindo, que incrível essa gema vermelhinha de qualidade clara consistente. É com ele que nós vamos fazer a liga e estrutura da massa. Aí para o recheio nós vamos precisar de leite integral, açúcar, amido de milho e farinha de trigo, que vai ser o espessante da nossa preparação, essência de baunilha e morangos frescos. Nós vamos começar pela massa, então em uma tigela eu vou adicionar a manteiga. É importante que ela esteja em temperatura ambiente, cortada em cubinhos. Para tanto é necessário que você corte ainda gelada e deixe ela aproximadamente 10 minutos em temperatura ambiente. Aí nós vamos colocar o açúcar e vamos bater até virar um creme. Então é essa consistência que nós precisamos. Aí eu vou adicionar um ovo caipira Label Rouge, ovo maravilhoso, incrível, vai fazer toda a diferença nessa receita. E aí nós vamos agregar. Agora eu vou adicionar o sal e a farinha toda de uma vez. Se você quiser saborizar, é nessa etapa que você vai adicionar os ingredientes a seu gosto. Você pode colocar, por exemplo, canela em pó, raspa de limão, laranja, essências da sua preferência. Aqui nós só vamos misturar sem sovar. Agora eu vou parar de mexer com o batedor de ovos e vou agregar com a mão, apenas fazendo esse movimento. Vou só apertar e perceba que a massa já se forma. É isso que a gente precisa, não há necessidade de sovar. Na verdade a gente nem pode, porque se a gente sovar a gente vai desenvolver o glúten da receita e aí a nossa massa vai encolher na assadeira durante o cozimento. E olha, massa pronta, nós vamos colocar em um plástico e vamos levar para a refrigeração por pelo menos 20 minutos. Passado o tempo de refrigeração, eu vou abrir a massa na assadeira. Essa assadeira é de fundo removível porque facilita depois na hora de desenformar a torta e tem aproximadamente 26 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. A gente até pode abrir entre 2 plásticos, mas como essa massa é bem maleável, eu vou fazer com a ponta dos dedos porque fica mais fácil. Massa colocada, é o momento da gente assar. Só que como ela é rica em manteiga, se eu colocar no forno, essa lateral vai descer. Então eu vou utilizar um papel manteiga, que pode ser também papel alumínio, e vou cortar circular, um pouco maior do que a assadeira. E aí eu vou colocar aqui na base e vou colocando assim em toda a superfície, apalpando com o dedo. E vou adicionar um peso para fazer com que a base se mantenha no fundo e a lateral fique intacta, sem descer. Aí você pode utilizar pedras de cerâmicas próprias para isso, ou até mesmo arroz cru ou feijão cru.
Mas aí nós só vamos utilizar esses ingredientes para essa finalidade. Então eu vou adicionar aqui um peso, no caso é o arroz. Vou adicionar o arroz que eu tenho só para essa finalidade, eu não utilizo ele para cozinhar. E aí eu vou espalhar na lateral também. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. E eu vou deixar assar com o papel e o arroz aproximadamente 30 minutos. Passado aproximadamente 30 minutos, ou assim que você perceber que a borda da nossa massa estiver douradinha, é o momento de retirarmos o papel com o arroz e voltarmos no forno por mais 10, 15 minutos até essa base dourar inteira. Para o recheio, eu vou bater em uma tigela a gema e vou adicionar o açúcar. E vou fazer com que essa mistura cresça e fique esbranquiçada. Vamos aquecer o leite, deixar ele morninho, sem ferver. E aí nós vamos nesse creme misturar a farinha e o amido e depois agregar um pouco do leite quente aqui e voltar depois tudo para a panela. Depois de cozinhar por aproximadamente 5 minutos, o creme vai ficar com essa consistência e aparência. Aí eu vou adicionar a essência de baunilha, mexer e levar para gelar. Só que tem um segredinho. Na hora que a gente passa para um refratário, para refrigerar, a gente não pode deixar esse creme exposto, senão ele vai formar aquela película, porque esse creme é a base de amido. Então, eu vou adicionar um plástico em contato com o creme. Aí assim, depois de refrigerado, ele não vai criar aquela película e o plástico vai sair com facilidade. Vou deixar na geladeira por aproximadamente 30 minutos ou até você perceber que está bem geladinho. Creme refrigerado, é o momento de retirarmos o plástico, perceba que sai bem limpinho. Só que agora o creme está bem firme, ó. Ele fica nessa consistência, bem gelatinoso. E aí nós vamos passar por uma tigela e vamos bater. Pode ser com fouet, batedor de ovos ou até mesmo na batedeira, até ele voltar a ficar cremoso. Pode acelerar. E aqui eu tenho a massa já assada, veja que linda que ela ficou. E os morangos que eu simplesmente cortei no sentido do comprimento e mantive as folhinhas. E agora eu vou adicionar o creme aqui. Se você não for consumir a torta no dia, você pode passar uma camada fina de chocolate branco e levar para a geladeira até firmar. Essa camada vai impermeabilizar a massa, fazendo com que ela fique crocante por mais tempo. Eu não vou fazer porque eu vou consumir hoje. Então eu vou despejar o creme por toda a superfície e vou espalhar com uma colher. E agora eu vou dispor o morango
Eu separei os maiores de um lado e os menores do outro, porque eu vou começar com os maiores, fazendo toda a volta da torta e finalizar com os menores, colocando aqui virados para cima. E aqui está a nossa torta maravilhosa e eu vou levar para geladeira por pelo menos 4 horas até servir. Você pode substituir inclusive o morango por outra fruta, como por exemplo uva sem semente, pêssego em calda, kiwi ou a da sua preferência. E você pode também passar um gel de brilho que é super fácil de encontrar em lojas de confeitaria para manter o morango ainda mais vivo e intacto. E agora nós vamos desenformar essa lindeza que acabou de sair da geladeira. Então, com a ajuda aqui de um copo ou qualquer outro recipiente, nós vamos retirar a lateral. E perceba que é comum ficar essas partes aqui, ó, um pouco grudada na base da assadeira. Então, para facilitar, nós vamos, com a ajuda da ponta da faca, retirar para poder tirarmos aqui da base. Assim ela vai descolar inteira. Faça com cuidado para não rachar a torta. Aqui eu vou raspar um pouquinho mais. Dependendo da assadeira faz isso, algumas não. Um pouquinho mais aqui. E pronto. Vocês viram que eu não untei a assadeira, não há necessidade porque a massa é rica em manteiga, então ela desgruda com facilidade. E agora eu vou passar para um prato de serviço. Agora é claro que eu vou provar um pedaço só para que você fique com água na boca e eu te mostrar as texturas. Então nós temos aqui a massa bem douradinha e crocante, o creme bem estruturado e geladinho e esses morangos frescos que eu mantive aqui a folhinha e são comestíveis, desde que bem higienizadas. Então eu vou quebrar aqui um pedacinho da ponta, que é a parte que tem mais creme, né? Eu sinceramente gosto da parte final, que tem mais massa. Adoro essa massa que desmancha na boca, que é bem crocante. Eu amo torta de morango e essa receita é sensacional. Que delícia! É um creme bem levinho, não é enjoativo, tem o dulçor na medida certa, um creminho delicioso, a massinha bem crocante, a brincadeira da textura e o morango, que nesse caso aqui tá bem docinho, com aquela acidez típica. Muito, 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 muito bom. Inclusive você pode fazer versões menores de tortinhas. Segue a mesma receita. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa maravilha de receita. Curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima.